Boa noite. Hoje, 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados. Estamos iniciando a nossa aula de didática e legislação educacional, nossa primeira aula aí do nosso projeto Professor Efetivo e também para a seleção do Estado que vai ocorrer, embora a gente ainda não tenha edital, mas está prometido o edital para a segunda quinzena do mês de junho, tá certo? Sou o professor Henrique, nas próximas 2 horas a gente vai resolver algumas questões, aprofundar a parte teórica e da didática e da legislação educacional, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, ok? Eu vou colocar aqui a tela para compartilhar. Quando vocês estiverem me vendo e vendo a tela, por favor, vocês me avisem, tá certo? Pronto. A pergunta do Gideon é muito interessante, e inclusive já ia comentar sobre isso. Quais são os editais que nós temos em vista, certo? O que está mais próximo de sair é o edital de Pacatuba, ok? Com as vagas já criadas, com o processo para a escolha de banca iniciado. Professor Henrique, qual é o trâmite? Depois que as vagas são criadas e vai para a escolha de banca, quando a banca é escolhida, aí a gente tem um prazo para a divulgação do edital. Então, as coisas estão caminhando. Depois que está mais próximo, Maranguape, que também está no processo, né, de escolha de banca, né, o edital para escolher a banca. Depois a gente tem Pindoretama e no futuro breve, né, mas um pouquinho depois, nós vamos ter também o certame de Maracanaú, ok? Também já amplamente divulgado, tanto pelo sindicato de lá, quanto pela prefeitura, certo? Então, esse é o nosso panorama atual. Mas, independente, e a seleção do Estado, tão aguardada que nós teremos também. Mas, independente de qualquer coisa, independente de edital publicado ou não, a gente sabe que é necessário fazer um estudo prévio, né? Aqueles assuntos que são mais cobrados, que as bancas exigem com mais frequência, é muito importante que vocês, né, façam esse estudo prévio, né? Quem deixa para estudar apenas com o edital está muito atrás de quem já tem uma rotina de estudos, tá certo? Então, vamos lá. Aí, outra coisa, para quem não sabe a dinâmica, toda sexta-feira eu disponibilizo um simulado gratuito, né, independente de você ser meu aluno ou não, ok? Nossa turma regular, nós temos, acho que mais de 100 alunos, é porque hoje o pessoal está namorando, por isso que tem pouca gente quando o dia dos namorados. Mas independente disso, a gente sempre está disponibilizando um simulado aí gratuito para todo mundo, uma forma da gente também democratizar o conhecimento. Beleza? Vamos começar, então. Para quem ainda não me segue no Instagram e quiser seguir, @c.henrique0805 e o curso, @cursoprof.henrique. Quem quiser marcar a aula, marque assim, ajuda a divulgar o nosso trabalho. Beleza? Então, vamos nós. Estou me apresentando rapidamente, pessoal. Eu sou professor efetivo de Fortaleza, certo? Foi aprovado no concurso de 2022. Eu sou formado em pedagogia pela UFC, eu tenho 2 especializações, didática e metodologias ativas e gestão e coordenação escolar, tá bom? Eu também sou professor do Tiradentes e eu tenho o meu próprio cursinho online, tá certo? Quem tá achando a tela pequena, dá para aumentar pelo celular, certo? Dá para aumentar pelo celular. Bora lá, vamos começar então. Vamos para a primeira questão. Primeira questão. Turma, quem tá na turma regular, se você viu o material completo,
eu procurei fazer uma coisa indo do básico ao avançado e trabalhando múltiplos assuntos, ok? Procurei nesse sentido. Então, a gente tem questões de fundamentos da didática, teorias de aprendizagem, tendências pedagógicas, algumas questões de legislação educacional, que eu fui muito nesse sentido. Primeira questão, Comênio, pedagogo e um dos grandes educadores do século XVII, escreveu um importante livro que sistematiza a educação e detalha minuciosamente o procedimento docente. Essa obra é interessante, porque já naquela época se considerava o grau de dificuldade do aluno, seu ritmo e sua capacidade de assimilação do conhecimento. Esse livro de Comênio é conhecido como letra A, Emílio, letra B, Paideia, letra C, Didática Magna ou letra D, Ratium Studiorum. E aí, pessoal, vocês marcariam qual opção aí? A, B, C ou D? Coloca aí para mim. A Ivani está colocando letra C, Jaqueline, Acil, Gideon, temos praticamente uma unanimidade, né? Pronto. Vamos entender, pessoal. O Comênio, ele é conhecido como o pai da didática magna, certo? Tá aqui, ó. Comênio, ele é conhecido como o pai da didática magna, que eu já entreguei, né? É o livro dele. O Comênio, ele é o responsável por sistematizar a didática. A didática, ela passa a ser organizada através dessa obra do Comênio, que vai versar principalmente sobre a organização que o professor, que o docente, necessita ter dentro da sala de aula. Para você ter uma ideia, a sala de aula, as cadeiras da sala de aula dispostas em fileiras, é um conceito, é uma característica presente no livro do Comênio, ok? Ele é considerado o precursor, o pai da didática mundial através desse livro. Então, portanto, o nosso gabarito, como vocês acertaram muito bem, é letra C, didática magna. Professor Henrique, quando é que isso começa mesmo? Século XVII. Eu trouxe aqui um pequeno texto, inclusive, falando sobre isso, ó. Didática magna. Teve alguém que ligou o microfone, ó, quem foi? Deixa eu desligar aqui os microfones, pessoal, porque assim não atrapalha. Pronto. Peraí. Pronto, vamos lá. Didática Magna, também conhecido como Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, é um livro de Comênio publicado em 1649. Essa daqui é a definição mais clássica da didática. É uma arte universal de ensinar tudo a todos. Olha o que o Comênio fala. Nós ousamos prometer uma didática magna, isto é, um método universal de ensinar tudo a todos, e de ensinar com tal certeza que seja impossível não conseguir bons resultados, e de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum enfado e sem nenhum aborrecimento para os alunos e para os professores, mas antes com sumo prazer para uns e para outros, e de ensinar solidamente, não superficialmente e apenas com palavras, mas encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução, para os bons costumes e para a piedade sincera. Então, isso é característica, é um pouco da obra do Comênio. Turma, vocês sabem me dizer quantas fases historicamente tem a didática? Quantas fases tem a didática? Quem é que sabe me dizer? A Silvia colocou 3 fases. Quais são as 3 fases da didática? Quem é que lembra? Ó, pessoal,
Vou anotar aqui para vocês, tá certo? A didática, ela possui 3 fases. A UES, que vai fazer a seleção do estado, no concurso de Sobral, perguntou isso. Você que vai fazer o estado, fica atento. Didática, fases. Nós temos 3. A primeira, naturalista, essencialista. Começa quando? Séculos 17 e 18, com o Comênio, com o Herbart, com aquela galerinha mais tradicional. Segunda fase, fase psicológica, início do século XIX. Como o nome sugere, o nome é bem sugestivo, nessa fase aqui são atrelados os estudos da didática, da pedagogia e da psicologia. Isso perdura até os dias de hoje, né? Na graduação, a gente faz psicologia da aprendizagem 1, 2, 3, 4, etc. Existe especialização em psicopedagogia. Todas as teorias de aprendizagem são baseadas em conceitos psicológicos, né, em teorias da psicologia, que então está muito presente nos dias de hoje ainda. E a terceira fase da didática é a fase experimental, que começa no final do século XIX, quando a gente vê surgir o movimento da pedagogia nova, capitaneada pelo John Dewey. O foco do processo didático deixa de ser o professor e passa a ser o aluno e as suas experiências. Por isso que o nome da fase é experimental. Muito bem, você vai acertar as 3. Beleza, pessoal? Então, o pai da didática magna é Comênio. E a gente aqui colocou para vocês as 3 fases da didática. Alguma pergunta, alguma dúvida antes da gente ir para a segunda? Vou passar, tá certo? Vamos para a segunda questão. Para o pessoal que está na turma regular, todo esse material aqui comentado vocês vão receber nos grupos, tá certo? Assim que terminar, a gente coloca. Verdade, eu da primeira questão bem tranquilo. Eu coloquei mais para a gente fazer uma revisão das fases e comentar um pouco. Segunda questão. Libânio, pega o bizu. Libânio é o autor mais cobrado pelas bancas dentro da disciplina de didática. Professor, como é que eu aprofundo os meus estudos no Libânio? Leia o livro o livro Didática, que é do Libânio. Eu tenho esse PDF, é um livro de 1990, onde ele escreve, né, sobre os principais fundamentos da didática. É um livro muito completo, um livro que é uma referência na área dos concursos públicos. Então, vamos lá. Libânio tem um lugar importante nos estudos desenvolvidos sobre didática. E, Cíntia, Lucchesi, Saviani, Candal, Paulo Freire, Cortella, Moacir Gadotti, Barbosa, esses autores são Antunes, são muito cobrados dentro da área da didática. É fundamental a gente conhecer as obras, conhecer as suas características. Ilma Passos Veiga, Celso Vasconcelos, tem muitos, ok? Leia atentamente os itens abaixo, a partir das contribuições desse autor, e, em seguida, assinale a alternativa correta. 1. A didática, por um longo período, foi se consolidando como um conjunto de prescrições metodológicas. Ponto 1, verdadeiro ou falso? Quem é que pode me dizer? Verdadeiro, né? Professor Henrique, o que são essas prescrições? Lembra, gente, ó, de acordo, vou puxar aqui outro slide, certo? De acordo com a Candal, a didática, ela primeiro foi didática. Primeiro ela foi normativa
ou instrumental, normativa ou instrumental. Como o nome sugere, era aquela didática mais engessada, onde levava-se em consideração apenas a dimensão técnica, apenas isso. Hoje em dia, nós temos a chamada didática fundamental ou crítica. Essa didática contempla três dimensões. Ela vai contemplar, claro, a dimensão técnica, mas ela também contempla a dimensão humana e a dimensão sociopolítica, ok? Professor, o que é que isso significa? Isso significa que o professor, para ser um bom professor nos dias de hoje, ele precisa dominar o aspecto técnico. O que é isso? Fazer um bom planejamento, escolher bem o conteúdo, definir objetivos bem traçados, né, bem delimitados, fazer uma avaliação coerente. Tudo isso é a dimensão técnica. A dimensão humana está relacionada à afetividade, à subjetividade, o professor procurar ter um bom relacionamento com a turma, porque assim vai ficar mais fácil a aprendizagem, e a dimensão sociopolítica. Qual é a função social da escola? A função social da escola é formar cidadãos críticos, é o exercício da cidadania. Então, toda aula sua precisa ser um ato político. Paulo Freire já dizia que não existe neutralidade dentro da educação. Então, pessoal, a gente sai dessa dimensão apenas técnica, dessa didática instrumental, que era marcado pelas prescrições, aquela receita de bolo pronta que o professor tinha que seguir, aquela cartilha, para algo hoje em dia mais subjetivo, levando em consideração as individualidades dos alunos. Tá claro isso? Então, o primeiro ponto está, sim, verdadeiro. Aí, como o concurseiro faz uma questão dessa? Ele vai logo nos itens. Ele já elimina a letra B. Estamos entre A, C e D. Segunda questão. Com as teorias críticas da educação, a didática passa a ser vista e concebida como uma orientação do processo de ensino e aprendizagem. Verdadeiro ou falso, turma, aqui? Verdadeiro, né? Hoje em dia, além do processo de ensino, além da metodologia que nós utilizamos, nós também precisamos nos preocupar com a real aprendizagem dos nossos alunos, se eles estão aprendendo ou não. E cabe sempre a gente a fazer uma reflexão sobre a nossa praxis, né? A teoria mais a prática, tá certo? Então, portanto, o ponto 2 está correto. Se o ponto 2 está correto, a gente elimina a letra C também. Não é isso? Estamos entre A e D. 3. Na década de 70, por exemplo, a didática era concebida como um conjunto de procedimentos e de técnicas de cunho progressista. Verdadeiro ou falso? Pessoal, no nosso país, nos anos 70, pão de Deus, no nosso país, nos anos 70, nós tivemos o auge do tecnicismo. O tecnicismo, né, tem raízes no behaviorismo, onde a única preocupação era formar mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Não se tinha nenhuma preocupação com a formação crítica, com a formação propedêutica dos alunos. Então, portanto, o ponto 3 está errado. Nós não tínhamos o cunho progressista, o tecnicismo tem o cunho liberal. Liberal. Está claro, pessoal? Então, aqui, essa palavra progressista está errada, liberal, que vem lá do liberalismo econômico.
A gente já tem nosso gabarito, então, né? A gente vai eliminar a letra A. 4. Na década de 90, pesquisas apontavam que os estudos sobre a didática precisavam se aproximar da realidade do aluno, do que se passava dentro das salas de aula. Verdadeiro ou falso, pessoal? Ponto 4. Verdadeiro, né? Isso é o que a gente chama de transposição didática ou transposição pedagógica. É você conseguir relacionar o conteúdo do livro didático, o conteúdo didático, com a realidade social, com a prática, com a vivência daquele aluno. Isso é a chamada transposição pedagógica. O ponto D está correto, o ponto 4, melhor dizendo, está correto. 1, 2 e 4, o nosso gabarito é letra D de dinheiro na conta. Essa questão aí, pessoal, é familiar de vocês? Essa questão estava na última seleção, né? Na última seleção aí para Fortaleza, cujo o gabarito definitivo e o resultado ainda não saíram, né? Mas se Deus quiser, vai sair. Beleza? Então, 1, 2 e 4 estão corretos. Aqui a gente também revisou didática normativa, né, instrumental e didática crítica. Show de bola, turma? Podemos ir para a terceira. Duas questõezinhas aí falando sobre a didática em si. Vamos nós. Sobre a didática e a atividade de ensino, estão corretas as afirmativas, exceto. Estou pedindo a questão errada, o item incorreto. Lembrando que didática e metodologia não é a mesma coisa, certo? A didática, ela estuda a metodologia, os métodos de ensino e atribui um juízo de valor a esses métodos. Letra A. A atividade de ensino é composta somente pelas atividades sociais coletivas. E aí, pessoal? Aí sempre vai aquele alerta que eu faço para os nossos alunos. Cuidado com aquelas palavrinhas, somente, apenas, tudo, sempre, nada, nunca, completamente, totalmente. Geralmente essas palavras invalidam os itens, que é o caso da letra A, esse somente aqui. Todo mundo que está aqui é professor experiente e todo mundo sabe que existem atividades, tanto individuais quanto coletivas. Individuais e coletivas. Existem os momentos para cada uma destas atividades aqui e você deve explorá-las ao máximo, ok? Não é obrigado sempre a fazer atividades coletivas e também não é obrigado sempre a fazer atividades individuais. Então, portanto, a letra A já está errada, não é verdade? Já está falso. B. A didática articula a lógica dos saberes a ensinar com a lógica dos modos de aprender. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Turma, é sempre importante lembrar o seguinte, ó. O aluno, ele mudou. Em qual se... Não só o aluno, né? A sociedade mudou, o formato da escola, o professor também tinha que mudar, não é verdade? O nosso aluno, ele já não chega mais na sala de aula sem acesso à informação. Toda pessoa hoje em dia tem acesso à informação, não é verdade? Então, qual é o nosso papel se não é mais fornecer a informação que o aluno já tem? O nosso papel é ajudar o nosso aluno a transformar essa informação em conhecimento, ok? Então, qual é o nosso papel nos dias de hoje? O papel do professor é um papel de mediação. E quando você é um professor mediador, você vai gerar para o seu aluno autonomia, protagonismo. Ele cada vez mais vai se desenvolver, porque é ele quem vai participar, ele que vai criar o seu próprio processo de aprendizagem, beleza? Então, a B está perfeita.
Letra C. O objeto da didática é o processo de ensino e aprendizagem. Perfeito. Libânio fala muito isso daqui. Perfeito. Se você... Eu brinco sempre que toda prova do ímpar, da UES, tem uma questão assim, perguntando o que é o processo de ensinar, qual é o objeto de estudar didática, é o processo de ensino e aprendizagem, ok? Professor, se tivesse só o processo de ensino, estaria correto? Estaria. A definição original é essa. D. Não há didática fora da relação do aluno com o conteúdo. Verdade. O aluno precisa se familiarizar, precisa conhecer o conteúdo, e isso vai muito da mediação do professor. Verdadeiro, o nosso gabarito vai ser letra A de aprovação. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui tranquilo, as 3 questões. Show de bola, né? Maravilha. Vamos para a próxima. Ó, questão que fala sobre metodologia, questão boa também. O uso das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem implica novas estratégias de aprendizagem com a finalidade de transformar as aulas em experiências vivas que motive e torne os alunos protagonistas do próprio aprendizado. Falei isso para vocês nesse instante. O aluno hoje, ele precisa ser protagonista do próprio aprendizado, e isso vai acontecer através das metodologias ativas. Dessa forma, as metodologias ativas, com o apoio das tecnologias digitais, constituem uma proposta pedagógica que pode potencializar a aprendizagem, superando os modelos rígidos e automatismos pouco eficientes. Lilian Batiste, José Moran. Metodologias ativas para uma prática inovadora. Ó, pessoal, vou dar aqui outro, deixa eu aceitar aqui quem está querendo entrar, peraí. Ó, vou dar aqui outro bizu para vocês. Metodologia, né, é a forma, né, as estratégias que o professor utiliza para ministrar as aulas. E existem 2 tipos de metodologia. A metodologia passiva, que é o professor no centro do processo. Professor no centro do processo. Ok? Para você não esquecer, P de passiva, P de professor, ele no centro do processo. E nós temos a metodologia ativa, que é o aluno no centro do processo. Para você não esquecer também a de ativa, a de aluno. Então, toda metodologia que você coloca o aluno como protagonista é uma metodologia ativa. Professor Henrique, me dê exemplos. Agora mesmo. Seminário, sala de aula invertida, situações, problemas ou situações problema, etc. Beleza? Isso é a diferença de metodologia passiva para a metodologia ativa. Vamos lá voltar para a questão. Considerando o texto base e os estudos sobre as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, avalie as afirmações a seguir. 1. O que é uma sala de aula invertida? A pergunta do Marcos. Muito boa, Marcos, sua pergunta. Sala de aula invertida é o seguinte: o professor, entra assim, Cíntia, debate. O professor vai disponibilizar
Material. Vamos dizer que o tema seja, sei lá, Revolução Russa, um tema qualquer. O professor vai disponibilizar o material previamente, os alunos vão estudar e no dia marcado, os alunos, né, aquele grupo, os professores e o restante da sala vão fazer um debate sobre aquele tema. Professor, então, qual é a diferença para o seminário? No seminário, é só aquele grupo específico que vai apresentar. Na sala de aula invertida, todos têm responsabilidade de contribuir, de fazer o processo didático. Ficou claro, Marcos? Isso é a sala de aula invertida, que está muito em moda, principalmente nos cursos de graduação. Por nada. As metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva do aluno na construção da aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, meu povo aí? Verdadeiro. O item já coloca isso para a gente, não é verdade? Já começa dizendo, ó, metodologias ativas e depois coloca ali, ó, o aluno protagonista do próprio aprendizado. Já está aí show de bola, sem medo de ser feliz, certo? Outra coisa, pessoal, o que é o ensino híbrido? Vocês sabem? Pronto, híbrido, muito bem. O ensino híbrido é o ensino dentro da sala de aula, com o ensino virtual, o ensino online, o estudo em casa, entendeu? Em diferentes espaços. Isso é o ensino híbrido. Beleza? Então, o ponto 1 está perfeito. A gente elimina só a B. 2. As proposições e a materialização das metodologias ativas no âmbito de uma proposta pedagógica curricular exime da escola interpretação do contexto histórico, sociocultural e político do momento atual. E aí? Falso, né? O que é eximir? Eximir seria retirar da escola essa preocupação com o contexto histórico. Falso. Todo o conteúdo, pessoal, principalmente nas disciplinas humanas, né? História, geografia, filosofia, sociologia, precisa ser relacionado com o contexto atual, com o contexto histórico. O nosso aluno ele só vai conseguir exercer de fato a cidadania dele se ele tiver leitura de mundo, se ele compreender a realidade na qual ele está inserido, beleza? Então, o ponto 2 está falso por conta dessa palavra aqui, ó, exime, falso. Beleza? A gente vai descartar, então, letra A, letra D e letra C. Olha aí, pessoal. Apenas com 2 pontinhos nós já sabemos a resposta, mas vamos ver o restante. 3. As metodologias ativas implicam uma nova postura em mudanças de paradigma pedagógico, na qual o professor deixa de ser um transmissor de informações, assumindo o papel de mediador, interventor, organizador de atividades e problematizador da praxis. Verdadeiro ou falso? Ponto 3 é perfeito, né? Eu vou pegar até essa definição aí e vou colocar na minha apostila que eu estou fazendo de metodologias ativas. Eu sempre digo para vocês, gente, o professor que transmite conteúdo é um professor ainda de cunho tradicional, ok? O professor, hoje em dia, ele compartilha conhecimento, ele é mediador, beleza? E o que é a praxis, que eu sempre falo para vocês? A praxis é aliar teoria mais prática.
Você, professor, só vai ser um bom professor se você relacionar esses dois aspectos, pois eles são indissociáveis. Beleza? 4. O uso de algumas técnicas para a aprendizagem ativa pode ser útil, desde que equilibrada e adaptada entre o individual e o coletivo. Foi o que a gente viu na questão anterior, a gente comentou, né? O espaço da sala de aula, ele exige tanto atividades individuais quanto atividades coletivas. Perfeito. 4. A aula invertida é uma estratégia ativa e um modelo híbrido. Por que que é híbrido? Porque o aluno estuda em casa e ele chega em sala de aula de posse já do conteúdo estudado. Ele não espera a aula do professor, que otimiza o tempo de aprendizagem e do professor. Perfeito. Pessoal, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa questão da sala de aula invertida vale muito a pena. Eu acho que foi o Marcos, ele perguntou quando eu... Professor, Só tem um como instante, o senhor aumentar só um pouquinho a letra, porque eu tô tentando. só um instante, deixa eu terminar aqui o raciocínio. Acho que foi o Marcos que me perguntou lá no grupo do pessoal que vai fazer a seleção do estado. Ele, professor, eu eu respondo logo as questões ou eu espero? Eu falei, o ideal é que você responda as questões, porque você pode fazer um aprofundamento, né? E durante a aula a gente vai corrigir, vai aprofundar a teoria e você já vai estar de posse de um subsídio teórico, né? Você já vai ter conhecimentos prévios sobre isso. Então, é muito importante. Beleza? Leide, se eu aumentar um pouco, se eu aumentar, eu não tenho como ver vocês, certo? Eu não tenho como ver o chat, entendeu? Aí esse é o problema. Mas se você quiser tirar um print, eu aumento aqui a tela, peraí. É porque a letra tá tão pequena, eu não tô conseguindo ler direitinho, e eu tô no notebook, imagina. Eu tentei aumentar aqui ao máximo a minha, mas eu não consigo. Ok, aí tu quiser tirar um print, tá bom? Porque, tipo, ó, eu aumentei a tela, eu não tenho mais como ver vocês agora, ok? Certo. Eu Beleza? vou tentar tirar aqui um print, tá? Pronto. Obrigada, viu? Nada. E todo esse material vocês vão receber comentado, viu? Com todos esses rabiscos aí. Ok? Então, a quarta questão foi para a conta. Aí eu trouxe também um textinho sobre metodologias ativas, depois vocês dão uma lidinha. Vou ler só o começo. As metodologias ativas de aprendizagem. Professor, boa noite. Oi, Professor, oi, boa eu noite. queria, o PDF, você vai mandar o PDF para a gente, desse material aí? Adriano, tu tá na turma regular? Não, né? Não. Ah, não, viu? No caso é aula aberta mesmo. Ok? Ah, tá certo. Pois Tá. tá bom, obrigada. Nada. As metodologias ativas de aprendizagem são uma técnica pedagógica que se baseia em atividades instrucionais, capaz de engajar os estudantes em, de fato, se tornarem protagonistas no processo de construção do próprio conhecimento. Beleza, pessoal? Fixei, Marco. Tá fixada. Ok, turma. Então, quarta questão, letra E de efetivo. Beleza? Podemos ir para a quinta? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos para a quinta questão. Tendo como referência as perspectivas de aprendizagem no âmbito educacional, relacione as concepções com seus devidos autores. Pessoal, essa questão aqui, principalmente para quem não é da pedagogia, né, pode ter um pouco mais de dificuldade. Vamos lá. Nós temos quatro grandes teorias de aprendizagem ou bases psicológicas, certo? Quatro grandes. Eu trouxe aqui até para vocês uma foto. Nós temos o apriorismo, que também é chamado de inatismo.
inatismo. Nós temos o empirismo, que também pode ser chamado de ambientalismo, ou comportamentalismo. Nós temos o interacionismo, que também é chamado de cognitivismo, ok? E nós vamos ter... Pessoal, não, o construtivismo está errado. Deixa eu riscar aqui esse construtivismo. E nós, depois eu coloco a outra arte. Nós temos o humanismo. Nós temos essas 4 teorias de aprendizagem, basicamente. O inatismo, ele vai dizer que a criança já nasce pronta, já nasce predisposta para a aprendizagem, com toda a carga genética para isso. A criança nasce pronta. Para se contrapor ao inatismo, surgiu o empirismo, ou ambientalismo, ou comportamentalismo, que vai dizer que a criança é uma folha em branco, uma tábula rasa. A criança nasce sem nenhum tipo de conhecimento, sem nada. E como é que ela vai aprender? Através do meio, através das experiências sensoriais. Por isso que é empirista. Nós temos depois o humanismo, que vai dizer que vai procurar, que se preocupa com as individualidades, com a subjetividade. O professor vai ser como se fosse um psicólogo. Ele vai se preocupar com as relações interpessoais. Em uma sala de aula sem conflitos, sem brigas, vai ficar mais fácil a aprendizagem. E nós temos o interacionismo ou cognitivismo, que vai dizer que a aprendizagem vai se dar tanto por fatores internos quanto por fatores externos. Dentro do cognitivismo se encontram Piaget, Vygotsky, Vallon e muitos outros teóricos. Ok? Vamos voltar lá para a questão. Essa arte aqui, daqui a pouco eu ajeito e mando para vocês. Tendo como referência as perspectivas de aprendizagem no âmbito educacional, relacione as concepções com seus devidos autores. 1. Comportamentalistas. 2. Cognitivistas. 3. Humanistas. A questão não colocou o inatismo. Ok? Não colocou. Pavlov, Watson e Skinner. Eles são comportamentalistas, cognitivistas ou humanistas? Né? Quem é nosso aluno há mais tempo, né? A gente já estudou isso aqui bastante. Pavlov fala do condicionamento operante. O Watson, né, que é o fundador da teoria comportamentalista. E o Skinner com a questão do reforço positivo, reforço negativo, da punição. Ele é behaviorista, que é ponto 1. Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner e Gardner. Eles são o quê? 2, né? Show de bola. O Piaget é construtivista. O Vygotsky, socio-interacionista. O Ausubel, aprendizagem significativa. O Brunner, teoria da descoberta ou currículo em espiral. E o Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas. Então, aqui é o 2. Pessoal, olha como a de baixo é interessante. Nós temos o Maslow, né, da pirâmide das necessidades. Nós temos o Vallon e o Carl Rogers. Pessoal, eu nunca tinha visto uma questão que colocasse o Vallon como humanista. O Vallon, ele está dentro do cognitivismo.
Mas essa questão aqui colocou ele como humanista, eu acredito que muito por conta da afetividade, né? Da questão de se trabalhar esse aspecto afetivo, levar em consideração a subjetividade do aluno. Mas é uma questão, no mínimo, curiosa. Professor Henrique, caberia um recurso? Talvez, né? Mas, pronto, Silvio, talvez. Mas eu acho que a banca não aceitaria, Silvia, porque está categorizando ele aqui por conta da afetividade, entendeu? Mas caberia sim um recurso. Ok, mano, o Maslow é da pirâmide das necessidades. Ele vai dizer que para o ser humano aprender, né, se desenvolver, precisa, né, ele precisa cumprir, né, necessidades básicas, pirâmides das necessidades. Tem até aquela, né, eu até coloco para vocês aquela fotozinha da pirâmide, né, depois eu boto para vocês lá no grupo. Então, aqui é 3. 1, 2 e 3. O nosso gabarito é letra A de aprovação, ok? Professor Henrique, eu preciso saber essas teorias de aprendizagem? Precisa, viu? Bancas como o S, Consulpan, próprio CETRED, cobram bastante, viu? Bastante. E como a única banca que está definida, por enquanto, é a seleção do Estado, S, então todas as outras bancas estão na briga por esses outros certames aí. Ok? Beleza? Paloma Florzinha, poderia colocar as teorias de cada? Depois eu mando no grupo, tá certo? Eu tenho uma arte que tem resumindo, ok? Vou escrever, aí vai levar um tempinho bom, eu coloco no grupo. Beleza? Gabarito, então, letra A de aprovação. Alguma pergunta, turma? Alguma dúvida? Ok? Mas eu vou colocar aqui dos cognitivistas, certo? Vou colocar aqui. Ó, Piaget, construtivismo, Piaget. Vygotsky, socio-interacionismo. Vallon, socioafetividade. Alzhubel, inteligências múltiplas. Ou aprendizagem significativa. Brunner, teoria da descoberta. Gardner, inteligências múltiplas. Ok? Cognitivismo ou interacionismo. Beleza, Paloma? Deu certo? Quem quiser aí, tira o print. Bora para a próxima? Sexta questão. Show de bola. Sexta questão. Piaget, Vygotsky e Vallon e suas teorias formam o tripé das teorias que ajudam professores e pesquisadores a compreender a inteligência, o aprendizado e o desenvolvimento. Quais as principais semelhanças entre Piaget, Vygotsky e Vallon? Pessoal, os três, como a gente acabou de ver, são cognitivistas. Eles acreditavam que a aprendizagem se dava
tanto por fatores internos, né, biológicos ou orgânicos, quanto por fatores externos, fatores sociais, né, as interações com o meio. E o Valon também falava da questão da afetividade, certo? Então, vamos lá. A. Não acreditavam que o conhecimento fosse construído gradualmente. Levavam em conta apenas o funcionamento psicológico. Acreditavam que os processos filogenéticos e ontogenéticos tinham implicações diretas no desenvolvimento. Verdadeiro ou falso? Falso. Tanto é, tá tão falso que o Piaget falava da questão dos estágios, né, do conhecimento, por isso que ele é construtivista. O final está até correto. Filogenéticos, né, a parte biológica, quanto ontogenéticos, a parte social, né, tinham implicações diretas no desenvolvimento, mas o início invalida o item. Falso. B. Acreditavam que apenas os processos filogenéticos, né, os biológicos, tinham implicações diretas no desenvolvimento. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Falso. Abri a questão falando que eles levavam em consideração tanto o aspecto biológico quanto o aspecto social, não é verdade? Então, tá falso. C. Os três eram interacionistas, tinham formação acadêmica em outras áreas que não a educação, isso é verdade. O Piaget ele era biólogo e psicólogo, o Vygotsky era psicólogo e o Vallon era neurologista, era médico. Deram contribuições valiosas à educação através das teorias psicogenéticas e acreditavam no conhecimento construído gradualmente. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Show de bola, né? Verdadeiro. D. Não levavam em conta a base biológica do funcionamento psicológico, que é um absurdo. Isso, mano, falei na aula presencial, verdade, sobre eles ontem. A D tá falsa. O nosso gabarito, letra C, de concursado. Ok? Ó, principalmente quem é pedagogo precisa dominar bastante os três, porque é um dos assuntos mais cobrados dentro do campo aí dos conhecimentos pedagógicos. Você precisa saber os 4 estágios do Piaget, né, as características de cada um. Precisa saber dos 5 estágios do Vallon e as características, beleza? Precisa conhecer os conceitos de nível real, nível potencial, zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. Tudo isso você precisa saber sobre eles, tá bom? Eu coloquei esse quadrozinho comparativo, aí quando vocês vão receber esse material, aí vocês dão uma revisada, tá certo? Show de bola. Ó, quem escreve sobre o Jean Piaget é o Yves de Bataille, naquele livro que eu sempre falo para vocês, as teorias psicogenéticas. Quem fala do Vygotsky é a Marta Oliveira, e quem fala do Vallon é a Isabel Galvão. Interessante, ó, que o perfil do aluno para os três é o mesmo, ó. Participante do processo de construção do conhecimento. Coautor altivo questionador. Ativo, ou seja, o aluno ele vai ser protagonista. Protagonista. Ok? Vocês vão receber esse material aqui, quem está na turma. Sexta questão, letra C de concursado. Tranquilo, turma? Posso passar para a próxima? Vamos para a sétima. Show de bola. Sétima questão.
Outra questão que envolve didática e que envolve metodologia. Questão muito boa. Essa questão aqui, pessoal, é da Consulpan, viu? Consulpan é a favorita para o concurso de Pacatuba, Pindoretama, beleza? Então, vamos lá. Tanto a didática como a metodologia estudam os métodos de ensino. No entanto, o que as diferem são os pontos de vista que cada uma possibilita. Analise as afirmativas e marque a opção correta. A metodologia estuda os métodos de ensino, classificando-os e descrevendo-os com juízo de valor. Verdadeiro ou falso? Hein? Verdadeiro. Quem faz isso é a didática. Falei acho que foi na quarta questão, falei, olha, a didática, ela estuda a metodologia, né? Aliás, estuda os procedimentos metodológicos, os métodos de ensino, e ela atribui um juízo de valor. Ela julga se aquele método é adequado ou não, se é tradicional, se é contemporâneo, se o professor está sendo mediador ou não, se o aluno é ativo ou passivo, etc. Então, aí está falso, ok? Se o primeiro ponto está falso, a gente elimina A e D. Ok? A e D. A didática faz um julgamento ou uma crítica do valor dos métodos de ensino. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Juízo de valor, Jeane, é você classificar o método, se ele é tradicional, se ele é moderno, se ele é bom, se ele é ruim, se ele está fazendo com que o aluno aprenda, se é ativo, se é passivo, é nesse sentido aí. Se a gente colocou o ponto 1 como falso, o ponto 2 vai ser verdadeiro, né? A didática é ela que vai atribuir, que vai julgar esse método de ensino, ok? Então, aqui está verdadeiro. A gente elimina a B, né? Em consequência disso, nós já temos gabarito. Já temos gabarito. Podemos ser metodológicos sem sermos didáticos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente pode utilizar uma metodologia, seja ela qualquer, e mesmo assim a gente não conseguir compartilhar o conhecimento e a nossa turma não aprender. Infelizmente, isso acontece muito, né? Acontece muito. Então, sim, a gente pode utilizar determinado método, mas a turma pode não conseguir aprender, ok? Lembrando que o método, o melhor método, é sempre aquele que vai fazer com que a tua turma aprenda, ok? O melhor método é sempre esse, ok? Então, aqui está a verdadeira. Metodologia, essa é boa. Aí, pagar aqui. Metodologia é o para que este ensino será utilizado. E didática é como o ensino será aplicado. Verdadeiro ou falso? Falso. Pega o bizu aqui, pessoal, ó. Metodologia. De acordo com o Libânio, a pergunta que você vai fazer é como fazer? Ok? E a didática, como a gente já viu, o objeto de estudo dela é o processo de ensino e aprendizagem, e é ela que vai fazer esse juízo de valor em relação aos métodos. O gabarito é letra C de concursado. Uma questão muito boa, viu? Uma questão muito boa, que não é todo mundo que faz ela, não. Muita gente fica com dúvida. Ok? Vamos para a oitava, podemos? Estamos passando da metade agora.
segundo as tendências pedagógicas, a tendência progressiva libertária afirma que o papel da escola, afirma que o papel da escola. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho de tendências pedagógicas. Deixa eu aceitar aqui uma pessoa aqui. Pronto. Otto. Tendências pedagógicas. Quem é aluno nosso aí aqui já não é mais nenhuma novidade, né? Tendências pedagógicas. Existem dois grandes grupos: as liberais e as progressistas. Ok? As liberais são 4: tradicional, renovada, progressivista. Não confunda o progressivista com o progressista. Renovada, progressivista ou pragmática. Renovada, não diretiva e a tecnicista. São essas 4. As progressistas são 3: libertadora, libertária e histórico crítica ou crítico social dos conteúdos. A questão está perguntando sobre a libertária. Ok? Turma, é importante você, não basta saber só os nomes, né? Tem que saber o que é que cada uma representa. As tendências liberais, elas têm um viés econômico. Esse termo liberal aí não vem de liberdade, vem do liberalismo econômico, que hoje a gente chama de neoliberalismo ou ultraliberalismo. Elas têm um viés puramente comercial, capitalista, econômico. Elas são não críticas e elas não questionam a realidade. Elas não ensinam os alunos a pensar, a criticar, a questionar, né? Ela não quer romper com o atual modelo de sociedade que nós temos. As progressistas, elas vão surgir e elas vão de encontro às liberais. Tudo que as liberais falam, elas dizem o contrário. Então, as progressistas têm um viés social, né, um viés coletivo, elas são críticas, elas vão ensinar o aluno a pensar, a questionar, a procurar evoluir, a tentar transformar a realidade na qual ele está inserido. A função da educação aqui é formar um aluno crítico. Nas liberais, a função da educação é formar um aluno alienado. Então, claramente, elas são opostas, elas são antagônicas. Isso está claro para vocês? Ok? Tendências pedagógicas caem muito. Professor Henrique, de quem é essa definição aí? José Carlos Libânio. Olha o Libânio aí de novo. Ok? Vamos voltar agora para a questão. A questão, então, está perguntando sobre a libertária, uma progressista, uma crítica. Letra A. É modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Qual tendência é essa aqui? Quem é que pode me dizer? Tecnicista, né? Não é isso? Então, aqui está falso, aqui é o tecnicismo. Letra B. A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Qual é essa aí?
Renovada progressivista, não é isso? Renovada progressivista ou pragmática. Letra C, formadora de atitudes. Qual é essa daqui, formadora de atitudes? Aqui é que o professor vai ser uma espécie de psicólogo, né? Garantir um bom ambiente. Aqui é a renovada não diretiva. Renovada não diretiva. Essa questão nem é tão difícil, porque as três, A, B e C, estão dentro das liberais, né? A única que vai ser progressista de fato é a D. Transformação da personalidade em um sentido libertário. Ó, aqui, ó, libertário, né? O aluno esperto, mesmo que não soubesse a teoria, matava a questão. Em um sentido libertário e autogestionário. A tendência progressista libertária, ela é fundada, ela é criada pelo pedagogo francês. Deixa eu aceitar aqui uma pessoa. Peraí, pelo pedagogo francês Célestin Freinet. A Consulpan cita ele nominalmente nos editais, viu? Célestin Freinet. Ok? E ele vai dizer o quê? Que desde a base a gente precisa formar esses alunos críticos. E eles vão contaminando todo o sistema e, assim, de fato, transformando a sociedade, ok? Nesse sentido libertário e autogestionário, ok? Desde a base vão contaminando, desde a base da pirâmide até chegar lá no topo. Claro que é uma tendência bem, vamos dizer assim, utópica, né? Mas ela existe. Gabarito letra D, ok? De dinheiro na conta. A tendência progressista libertária visa a transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário. A metodologia enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos são disponibilizados para o aluno, olha que interessante, mas não são exigidos, resultam das necessidades do grupo. O professor, ele é conselheiro, um monitor à disposição do aluno, certo? Mas como eu pontuei bem, o professor coloca o conteúdo, disponibiliza, mas não vai cobrar. Principais nomes: Célestin Freinet e Miguel Arroio. Beleza, pessoal? Oitava questão, então, letra D. Turma, tá tranquilo até aqui? Vocês estão vendo, né? A gente viu didática, teorias de aprendizagem, tendências pedagógicas. Falei, a gente vai, né, gradualmente. Quem tá tendo dificuldade, como o nosso curso é de exercício, eu sempre recomendo que você procure fazer algo do zero, se você não tem a base, ok? Valeu, valeu eu, Dariane, show de bola. Vamos para a nona. Importante marco na história da educação brasileira, a reforma pombalina culminou com a expulsão dos jesuítas do Brasil, ação que no contexto educacional. Pessoal, pega aqui o bizu. O Brasil, ele tem 4 momentos históricos no que se refere à educação. Eu vou anotar aqui para vocês, certo? Períodos históricos da educação. Quem fala isso daqui é o Saviani, Dermeval Saviani, que todo mundo aqui já ouviu falar. Primeiro, pedagogia tradicional religiosa. Vai de 1549 a 1759. 2. Pedagogia tradicional leiga
ou laica? Vai de 1759 a 1932. Terceiro, pedagogia nova, de 1932 a 1969. Depois, pedagogia tecnicista, de 1969 a 2001. Falando rapidamente sobre eles, a pedagogia tradicional religiosa, ela marca o período jesuítico no Brasil. 1549 é quando eles chegam e 1759 é quando eles são expulsos pelo Marquês de Pombal, que é o que a questão pergunta, né? Que quais foram os desdobramentos depois da expulsão do Marquês de Pombal. Então, o segundo período começa com a expulsão deles, que é a pedagogia tradicional leiga ou laica, né, que nós tivemos as chamadas aulas régias. Essa fase é interessante e complicada ao mesmo tempo, porque, assim, bem ou mal, durante 210 anos, os professores do Brasil colonial foram jesuítas. Quando o Marquês de Pombal os expulsa, isso gera um grave déficit de professores, né, na nossa educação. Porque só tínhamos eles. Quando eles são expulsos, a gente fica sem professores. Lógico, né? Quem não tinha condições de pagar. Quem tinha condições de pagar contratou os chamados preceptores, né? Que eram os professores particulares. Até hoje a gente tem isso no nosso país, né? Teoricamente, a gente tem uma educação de qualidade nas escolas particulares e uma educação não tão boa nas escolas públicas. Teoricamente, né? Mas isso começa nessa época aqui. Isso dura até 1932, quando nós temos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, introduzindo, né, inúmeros conceitos na nossa educação, como, por exemplo, o foco do processo didático não seria mais o professor, seria o aluno. Eles defendiam uma educação universal, uma educação para todos, né? Uma educação laica, né, que é apartada da esfera religiosa, escolas mistas para meninos e meninas. O professor deveria ter formação superior, eles defendiam o fim dos castigos corporais, o fim da palmatória. Então, gerou toda uma série de transformações. Foi até 69, em 69 a gente estava na ditadura, nós temos depois a promulgação da LDB, e é instaurado no nosso país o ensino técnico, que eu já comentei antes, se preocupava apenas em formar mão de obra especializada para o mercado de trabalho, beleza? Aí o que é que acontece em 2001? 2001 nós temos o primeiro Plano Nacional de Educação do nosso país e se instaura a década da educação, de 2001 a 2010, pelo menos teoricamente, ok? Então, esses são os 4 períodos históricos educacionais da nossa educação, de acordo com o Saviani. Vamos para a questão. Assim, aí ele quer saber, né, quais as ações, o que aconteceu com a expulsão dos jesuítas no nosso país. Letra A, teve um grande avanço, uma vez que os recursos públicos passaram a ser investidos na educação primária. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso, né? A gente teve até recurso público que teve o primeiro imposto, né, que foi o chamado subsídio literário. Eles tributaram o aguardente, né, que é a cachaça, o vinho e a carne, e o dinheiro arrecadado era investido em educação. B. Desenvolveu-se com foco na educação dos indígenas e nativos do país. Falso. Os jesuítas é que tentaram catequizar os indígenas. C. Sofreu a carência de docentes habilitados para a função
tendo em vista que o ensino era de responsabilidade dos jesuítas. Verdadeiro ou falso? Foi o que eu falei, né? Os jesuítas, eles eram, durante 2 séculos e uma década, eles eram os professores, eram os responsáveis por toda a educação no nosso país, né? Você tem uma ideia, para quem não sabe, a cidade de São Paulo, ela é fundada a partir do Colégio São Paulo, né? Que é um colégio jesuíta, né? Temos nomes como Manuel da Nóbrega, o Padre Anchieta, que foram importantes educadores para a época, ok? Então, a C está coerente. D, adotou o método Montessori para atender a população carente. O método Montessori ainda só 150 anos depois, viu? Voltou-se à educação das elites e dos escravos, visando o desenvolvimento da colônia. Meu amigo, você acha mesmo que o escravo tinha vez e voz? De forma nenhuma, né? Jamais. Jamais. Então, portanto, o nosso gabarito realmente é letra C, concursado. Ok? Questãozinha que fala sobre a história da nossa educação. Uma questão muito boa, viu? Vamos em frente. 10ª questão. Paulo Freire. Impossível nós falarmos de educação e não comentarmos sobre Paulo Freire. Paulo Freire nos fala sobre a responsabilidade ética de professores e professoras no exercício da docência e acrescenta que, além da formação científica, são necessários outros pressupostos para a prática educativa, tais como a correção ética, o respeito aos outros, a coerência, a capacidade de viver e de aprender com o diferente, dentre outros. Diz que, tão importante quanto o ensino dos conteúdos, é a postura ética do professor, que deve ser coerente com o que pensa, faz, diz e escreve. O autor nos ensina ainda que o educador ético deve assumir suas posições com clareza, sem negar ou esconder sua postura diante dos alunos, sabendo e assumindo que ela pode ser até rejeitada. O educador deve também reconhecer que sua prática deverá ser apolítica, de modo a não inspirar tendências ideológicas. Verdadeiro ou falsa a letra A, pessoal? Falsa, né? Pessoal, quando a gente entra para ministrar aula, o ato de ministrar aula já é um ato político, tá certo? E se você diz que é neutro, você também está fazendo político. O problema é que você está fazendo a política do mais favorecido, ok? Então, não existe neutralidade, não existe ser apolítico na educação. B, nunca pode ser neutra, simplesmente porque a neutralidade não existe. E aí, turma, verdadeiro ou falso? A B está dentro do que a gente estava conversando, né? Está bem encaixadinho. C, será sempre de transformador de padrões estabelecidos. E aí, a C? Está falsa por conta do sempre, né? Se sempre aqui, cuidado com essas palavras, eu sempre digo isso para vocês. D, é balizada por instrumentos institucionais de organização pública. E aí? Não, né? O que nos move é nossa subjetividade, nossa afetividade, a singularidade com os nossos alunos. Falso. Letra E. Não depende de influências externas porque tem autonomia restrita. Aqui também não. É claro que a gente sofre influências externas e a gente não tem essa autonomia restrita. Então, portanto, realmente o nosso gabarito é letra B. Pessoal, o Paulo Freire vai dizer também
que o professor ele tem 4 dimensões para ministrar aula. Quais são essas dimensões? A técnica, a ética, a política e a estética. Ok? O professor precisa dominar essas 4 dimensões aí ao ministrar as aulas. Tá claro? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok? Fizemos 10 questões. Lembrando, Paulo Freire é o patrono da educação, né, um dos conteúdos mais cobrados. A tendência pedagógica libertadora é dele, ok? E ele criticou o modelo de educação tradicional, que ele denominou de educação bancária, né, onde o aluno fica sentado, parado, o aluno é um receptáculo vazio, onde o professor vai só depositando informações. Não se tinha nem a preocupação de saber se o aluno estava transformando essa informação em conhecimento. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos, então, para a questão de número 11. Ó, a gente fez 10 questões de didática, né, de temas educacionais brasileiros, e da 11 a 15 são 5 questões de legislação educacional, ok? Também muito cobrado aí nos concursos. Vamos lá. De acordo com a lei número 9.394/96, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, sobre o ensino fundamental, analise as assertivas abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falsas. E, em seguida, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Artigo 32, né? Ó, lá na LDB, artigos 32, 33 e 34 falam sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é a etapa de maior duração da educação básica, correto? Ele dura 9 anos. Ele é dividido em 2 fases, anos iniciais, 1º ao 5º, 6 aos 10 anos, e anos finais, 6º ao 9º ano, 11 aos 14. Ok, acredito que isso aqui todo mundo, né, já saiba, já tem um conhecimento sobre. Bora lá. Artigo 32. Ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Tudo isso que eu falei. Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Verdadeiro ou falso aí, pessoal? Ponto 1. Bem redondinho, bem bonitinho, né? O que é verdadeiro é uma característica, sim, do ensino fundamental. Ok. Característica não, né? Finalidades, melhor dizendo. Ó, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Verdadeira, a gente elimina C. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Verdadeiro ou falso, pessoal? Aí? Show de bola, né? Perfeito, verdadeiro também. Por isso que disciplinas como ciências humanas, ciência da natureza, são fundamentais e a gente não deve nunca deixar governo nenhum retirar isso da gente. Verdadeiro. A gente compreender a leitura de mundo, o contexto histórico sobre o meio ambiente é muito importante para a nossa formação como um todo, ok? O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso aqui é o chave, né, pessoal? Lá da BNCC, ó. Conhecimentos e habilidades, atitudes e valores. Esses 4 princípios aí formam as competências. Ok? Competências, verdadeiro. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana. Verdadeiro também. Os 4 pontos estão ok, estão corretos. O nosso gabarito é letra A de aprovação. Alguma pergunta? Acredito que seja uma questão tranquila aí, né? Sobre o ensino fundamental. Tranquilo? Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, depois vocês vão ler com calma em casa, todo o artigo 32 que versa sobre o ensino fundamental, ok? Turma, fazer um intervalo rapidinho, 5 minutinhos, certo? Só o tempo de eu ir aqui ao banheiro e tomar uma água, e a gente volta para responder as 4 últimas. É hora do recreio, viu? Até já!
Bora? Estão me ouvindo? Boa noite, Henrique. Boa noite, Luiz. Obrigada por eu estar assistindo essa aula. Eu estava com saudade já. Saudade também, seja bem-vinda. Opa, 12. De acordo com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, sobre a Lei número 8.069 de 1990, assegurou, pessoal, ECA também, né, um conteúdo aí da legislação extenso, o ECA tem mais de 200 artigos, e que vez ou outra aparece aí nos concursos para o magistério. Letra A. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E aí, turma? Verdadeiro ou falso? Pega o bizu aqui para vocês, ó. Isso daqui, gente, são as finalidades da educação. São 3. O pleno desenvolvimento da pessoa, né, o desenvolvimento pleno, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso daqui tá, presta atenção, tá lá no artigo 205 da Constituição Federal, tá lá no artigo 2º da LDB e também tá no artigo 53 do ECA, que é o da questão aí. Ok? Se repete nos 3 documentos. Primeiro foi na Constituição, né, que é de 88, depois no ECA, que é de 90, e, mais uma vez, ele está repetindo na LDB, no artigo 2º, que é de 96. Então, a letra A está coerente, né? São as finalidades da educação: desenvolvimento pleno, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Professor Henrique, o que é o desenvolvimento pleno? É educação integral, múltiplos aspectos: cognitivo, cultural, físico, emocional, político, etc. O que é o exercício da cidadania? Falei já. O exercício da cidadania é o aluno conhecer os seus direitos e cumprir os seus deveres. E qualificação para o trabalho, não tem como hoje em dia a gente dissociar a educação de trabalho, não tem. Então, a letra A está correta. B, a criança ou adolescente tem o direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Ok, mas não é o artigo 53 que ele está perguntando. Se a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ok, mas também não é o item, não é o artigo 53 que fala diretamente sobre a educação. Lá no ECA, os artigos que falam sobre a educação, quem quiser anotar, artigos 53 ao 59, são 7. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 7, ok? Professor Henrique, eu devo estudar só hoje educação? Não. Nos últimos anos, e a gente viu isso muito bem no concurso de Fortaleza, as bancas não estão perguntando mais só sobre os artigos da educação, elas perguntam sobre um monte de coisa. E, as idades para criança e adolescente, a questão do trabalho para jovem aprendiz, né? Questão de adoção, acompanhamento materno, enfim, um monte de coisa. D. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criada e educada no seio da sua família, e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Ok, mas, mais uma vez, não é o artigo que a questão está pedindo. Então, nosso gabarito vai ser letra A de aprovação. Beleza? Tá aqui para vocês, ó. O artigo 53 também, bem bonitinho aí, bem bonitinho para vocês, depois vocês dão uma lidinha em casa. Tem um artigo e tem 5 incisos e um parágrafo único aqui embaixo. Beleza? 12ª foi para a conta.
13. Tá acabando, viu? Vamos já jantar, vamos já comemorar o Dia dos Namorados, quem for comemorar. 13. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui eu peço a atenção de vocês, porque questões que falam dos princípios da educação são muito cobradas. Na Constituição, como a questão fala, está no artigo 206, Constituição Federal, artigo 206. Nós temos 9 princípios. 9. Na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está lá no artigo 3º. Nós temos 14 princípios. Nós temos os 9 da Constituição, acrescidos de mais 5, portanto, 14. Ok? Eu trouxe aqui para vocês os 9 da Constituição. Bom? 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro, acesso e permanência. Esse é o primeiro. Verdadeiro. Como é que eu garanto o acesso? Tendo escola, né? Tem escola, tendo ônibus para trazer e para levar. Como é que eu garanto a permanência? Alimentação, material didático, assistência à saúde, né, que são os programas suplementares, uma boa aula, professores bem pagos, né, que vão fazer boas aulas, uma escola bem estruturada, bem aparelhada, o aluno sendo respeitado, não tendo bullying. Tudo isso são formas de a gente garantir o acesso e a permanência do aluno na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Com certeza. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí? Verdadeiro. Você pode utilizar toda e qualquer concepção pedagógica, a lei garante isso para você, e existem tantas instituições públicas, que é onde todo mundo aqui quer trabalhar como concursado e vai trabalhar, se Deus quiser, e as instituições privadas. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aí, pessoal? Verdade, né? Nunca confunda público com gratuito, viu? O transporte, por exemplo, se você não é estudante, ele é público, mas ele não é gratuito. Já a educação, não. A educação ela é pública, né? Ofertada pelo poder público e ela é gratuita. 5. Gestão democrática no ensino público na forma da lei, verdadeira. Lembrando que a gestão democrática, o primeiro princípio para a gente ter uma gestão democrática é que todo o ambiente escolar participe da elaboração do projeto político-pedagógico. E 6. Garantia de padrão de qualidade. É um princípio sim ou não? Verdadeiro, né? Os 6 estão ok. O nosso gabarito é letra D de dinheiro na conta. Ok? Professor, quais são os outros 3? Está aqui, ó. 7. Aliás, eu pulei 5, né? Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, plano de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos aos das redes públicas. Aí, 8, piso salarial profissional. E 9, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. São os 9 princípios da educação, de acordo com o artigo 206 da Constituição Federal. Beleza? Vamos para a 14ª. São diretrizes do Plano Nacional de Educação, exceto, que também que é a errada. Pessoal,
Um rápido resuminho sobre o PNE, Plano Nacional de Educação. O PNE, ele foi aprovado pela Lei número 13.005/14. O PNE, ele é decenal, duração decenal. Então, ele termina esse ano, ok? O PNE, ele tem 10 diretrizes, 20 metas e 255 estratégias. Beleza? A questão está perguntando sobre as diretrizes. Você tem que saber pelo menos as 10 diretrizes e as 20 metas. Eu também trouxe aqui para vocês, ó. Tudo de mão beijada para vocês. E lembrando, todo esse material vocês vão receber. Todo esse material. Obrigado, Alexandre. Quem quiser marcar aula no Instagram, marca, viu, pessoal? Que a gente reposta. Que é as 10 diretrizes. Obrigado, Digleide. Então, vamos para a questão, né? Vamos para a questão. Letra A, arraigamento do analfabetismo e promoção do princípio da gestão prepotente da escola pública. E aí, pessoal? Verdade? Aí é uma diretriz? Morreu, né? Aí já não é arraigamento, é a erradicação do analfabetismo. É a primeira diretriz, inclusive. E não é promoção do princípio da gestão prepotente, claro, né? Da gestão democrática. Temos 2 erros aí que já invalidam o item. Esse arraigamento e esse prepotente. Ó, bem aqui na diretriz, ó. Erradicação do analfabetismo. É a primeira diretriz. E aqui fala da gestão democrática, tá aqui, a 6ª, ó. Promoção do princípio da gestão democrática da escola pública. A já morreu. Já é o item, né? B. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Melhoria da qualidade da educação e universalização do atendimento escolar. Show! C. Promoção dos princípios do respeito dos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. E promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Show! D. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação e valorização dos profissionais da educação. Perfeito. O gabarito realmente é letra A de aprovação. Ok? E agora vamos para a 15ª e última saideira de hoje. Só tomar aqui uma aguinha. Por nada, Júlio, por nada. 15. Com base em Garcia, assinale a alternativa correta a respeito dos temas transversais. Pessoal, o que são os temas transversais? Quem é que pode me dizer? Os temas transversais, quais são eles? O que são, melhor dizendo? Temas transversais são temas contemporâneos da atualidade que devem ser trabalhados dentro das áreas do conhecimento já existentes, em todos os níveis, etapas e modalidades da nossa educação. Isso são os temas transversais. Meio ambiente, educação financeira, trabalho e consumo, saúde, pluralidade cultural, tem muitos, ok? Então, vamos lá. Letra A. Abordam temas variados, sem necessariamente haver relação com a sociedade atual. Verdadeiro ou falso, a letra A? Morreu, né? Falso. B. Debatem assuntos que emergem da dinâmica intraescolar de forma isolada. Jamais. Falso. Inclusive, né, os temas transversais devem ser trabalhados de forma interdisciplinar, né, integrando diferentes áreas do conhecimento. C. Tratam de problemas reais
sem que se pretenda a transformação da própria realidade. Absurdo aqui também, falso. D. Referem-se a temas legalmente obrigatórios que são avaliados pela transformação promovida no aluno. Não necessariamente, né? Falso. Sobrou a E. Envolve uma concepção de formação integral, da pessoa no processo de escolarização. Perfeito, né? O nosso gabarito vai ser letra E de efetivo. Você, muito em breve, no nosso projeto Professor Efetivo. Beleza, pessoal? Eu também trouxe aqui um pouquinho dos temas transversais, vocês dão uma lida em casa. E está aqui o gabarito da aula, para caso alguém tenha perdido alguma questão. Turma, gostaram da aula? Show de bola! Ok? Nossa primeira aula de didática e legislação. Quem está assistindo a aula aberta, quem gostou, ok? Quiser fazer o nosso curso completo, nos procure e vai ser um prazer enorme, beleza? Galera, ó, tem 4 concursos aí previstos. Vamos estudar, beleza? Sua chance de se efetivar. Ah, eu só quero se for Fortaleza. Meu amigo, passa primeiro no interior próximo. Quando tiver o de Fortaleza, você faz e passa também. O negócio é garantir a estabilidade, viu, pessoal? O negócio é garantir a estabilidade. Ok? Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado aí por todos os comentários. Vou tirar a foto e vou postar, tá bom? Obrigado a todos. É sempre um prazer enorme estarmos juntos. E valeu, turma. Boa noite. Boa noite, que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Amém, Judy Gleide, a todos nós.